Salve galera, eu sou o professor Rafael Corrêa e hoje eu venho trazer para vocês as ideias básicas do que são os números inteiros. Então nesse vídeo você vai aprender sobre eles, o que eles representam, né? Saber ideias sobre simétrico, módulo e a comparação entre eles, maior, menor ou igual. Então, para mais informações sobre nossos vídeos, acesse lá o nosso canal no Instagram, @Bizu do Tio Rafa, e espero que vocês gostem, tá? Gostando, curta, compartilha e divulgue com seus amigos, beleza? Sem mais delongas, vamos ao nosso vídeo. Vamos lá! Vamos lá, galera. Vamos falar então aqui sobre o conjunto dos números inteiros, ok? Então, o que é o conjunto de números inteiros? Então, o conjunto dos números inteiros são os números, positivos e negativos. Estes números formam o conjunto dos números inteiros, desculpe, indicados por essa letra Z. Então, provavelmente você já viu a letra N, que representa o conjunto dos números naturais, e agora a gente tem a letra Z, que representa o conjunto dos números inteiros. Mas, Rafael, onde é que eu vou encontrar esses números positivos e negativos? Para que eu vou usar isso na minha vida? Bom, os números positivos e negativos eles estão presentes na sua vida mais do que você imagina. Por exemplo, se você já é um adulto e está assistindo esse vídeo, você já viu provavelmente um extrato bancário, onde você possa ter no seu saldo de mais R$ 1.200, vamos colocar aqui, né, a unidade monetária, mas também você pode estar devendo R$ 300, por exemplo. Então repara que aqui você tem um número positivo e aqui você tem um número negativo, tá? Mas isso para uma ideia de adulto que já viu um extrato bancário. Mas se você não é adulto, você é um jovem, você é uma criança, você é um adolescente que está assistindo esse vídeo, você pode associar a ideia de temperatura. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, que é onde eu resido, está um calor de 30 graus, ok? O C representa a temperatura que é em graus Celsius, ok? Mas lá, sei lá, na Groenlândia, a temperatura é de menos 10 graus Celsius. Então, você já tem aqui uma ideia de um número positivo e uma ideia de um número negativo. Você pode associar a temperatura. Em outras matérias também, né, disciplinas, você vai encontrar, como por exemplo na geografia, onde você vai falar de latitude, longitude e por aí vai. Então, essa é a ideia dos números positivos e negativos. Só que além dos números positivos e negativos, você também tem o número zero. O número zero, ele é neutro, tá? Ou seja, ele não é um número que nem é positivo, nem negativo. Então, como é que a gente pode associar a ideia dos números positivos e negativos? Através da nossa reta numérica. Rafael, como assim uma reta numérica? Então eu teria aqui, uma reta, ok? Onde o termo central dessa minha reta, ou seja, onde está o meio, é o zero, ok? Tudo que está à direita, ou seja, para este sentido aqui da seta, são os meus números positivos. E tudo que está à esquerda do zero são os meus números negativos. Ou seja, tudo que está para cá seria mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, aí mais 8, mais 9, ou seja, você está indo em direção ao mais infinito. Deixa eu melhorar aqui o mais infinito. Pronto. Tá? Porque você sabe que os números não têm fim. Ok? Se fosse para o seu lado esquerdo, seria menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, ou seja, você está indo para o lado do menos infinito. Então, os números positivos e negativos, você tem uma ideia aí através da sua reta numérica. Essa é a principal ideia. Beleza? Então, agora que você já conhece, né, o que são os números positivos e os números negativos, vamos à nossa ideia aqui básica também sobre o que é número simétrico.
Beleza? Vem comigo, vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos continuar aqui com a nossa ideia, tá? O que vem a ser os números simétricos? Os números simétricos são números que são opostos, tá? Então, automaticamente, na sua mente, você já deve ter associado, já que eu estou falando de número positivo e negativo, o oposto de um número positivo é um número negativo, e vice-versa, né? Então, vamos pegar aquela nossa ideia da nossa reta numérica, ok? Se eu pegar aqui, por exemplo, e marcar aqui o nosso ponto central, que é o zero, lembrando que a nossa reta numérica ela é infinita nas duas direções, porque os nossos números não vão ter fim, né? Então aqui eu vou ter os meus números positivos, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4 e infinito. E para esse lado eu teria os meus números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e segue para o infinito. Então, se eu perguntasse a vocês qual é o simétrico de menos 2, automaticamente acredito que vocês já responderiam que seria mais 2. Por quê? É o oposto. O oposto de um número negativo é um número positivo. Assim, se eu perguntasse a vocês o simétrico de mais 4, com certeza vocês me responderiam menos 4, porque o oposto de um número positivo é um número negativo. Mas, lembrando que é o oposto com o mesmo número, ou seja, você está trocando apenas o sinal. Repara ainda que, por definição matemática, tá? O simétrico de um número é aquele que tem a mesma distância até o ponto zero. Então, olha só, do menos 2 até o zero, eu tenho a distância de 2 unidades. Assim como do mais 2 até o zero, eu também tenho a distância de 2 unidades. Só que fica muito mais fácil você pensar, né, que o simétrico ou o oposto de um número é apenas fazer a troca da sua sinalização. Beleza? Só cuidado com essa seguinte pergunta aqui, ó. Qual é o simétrico de zero? E aí? Não tem como você dizer que a resposta é menos zero. Por que não, Rafael? Porque o zero ele não é positivo nem negativo. Lembre-se que anteriormente eu falei que zero é um elemento neutro, ou seja, você tem um conjunto dos números inteiros que é formado por números positivos, negativos e o zero. Porque o zero ele não possui simétrico. Então ele não é considerado um número positivo nem um número negativo. Beleza? Então, vamos aqui ao nosso próximo assunto. Vem comigo, não sai daí não. Vamos falar agora sobre módulo. Bom, continuando aqui, agora vamos falar sobre módulo. Módulo também, algumas pessoas chamam de valor absoluto, tá? Então, que vem a ser módulo, que vem a ser valor absoluto. É o valor do numeral sem considerarmos o sinal. Isso é importante aqui para frisar. Sua representação é feita com duas barras verticais, que no caso são essas aqui, e o número entre eles, ou seja, entre as barras verticais. Então, o que isso quer dizer? Exemplo, se eu tenho um módulo aqui de mais 15, então, módulo de mais 15, ou módulo de 15 positivo, a sua resposta seria somente 15. Por quê? Como diz aqui a nossa teoria, é o valor do numeral sem considerarmos o sinal. Logo, o módulo de menos 10 seria apenas 10, o valor sem considerarmos, ou seja, é um valor absoluto, é uma coisa bem simples para você entender. Se por acaso aparecesse uma letra, módulo de menos A. Qual é o módulo de menos A? Apenas a letra A. Qual é o módulo de mais X? Então, a resposta seria apenas X. Então, a ideia de módulo é essa, tá, gente? Você tem que entender que módulo nada mais é do que o valor absoluto. Você não vai ter que considerar o sinal, ou seja, não vai ter que verificar se esse número é positivo ou negativo. Sempre ressaltando, né,
que essa definição, a gente pode entender também que módulo é a distância de um número até o ponto zero. Se a gente lembrar da nossa reta numérica, eu estou sempre falando sobre a reta numérica, ok? Eu poderia ter aqui o meu ponto zero, ó, e vamos marcar aqui, por exemplo, menos 1, menos 2 e menos 3. Então, qual seria o módulo de menos 3? É a distância até o ponto zero. Então, aqui eu tenho uma. Ao todo, você tem 3 unidades. Então, o módulo de menos 3 é 3. Então, você também pode levar em consideração esse tipo de definição. Então, já raciocinando, você tem outros tipos de situação, tá? Bisuzinho, o módulo de qualquer número negativo sempre vai ser um número normal, ou seja, um número positivo. Então, fica essa dica e esse bizu aí. Para a gente finalizar essa nossa primeira parte de números inteiros, vamos comparar agora os números positivos e negativos, entender quando o número é maior ou menor, ou até mesmo igual que outro número, beleza? Vem comigo! E para finalizar essa nossa primeira parte dos números inteiros, a gente vai falar agora sobre a comparação. Como assim a comparação? A gente vai utilizar a analogia do sinal de maior, menor e até mesmo igual para fazer a comparação dos números inteiros. Antes da gente sair fazendo exemplo, vamos analisar novamente a nossa reta numérica para ficar mais fácil de vocês entenderem como vai ser feita essa comparação. Vamos lá. Eu tenho aqui o 0, mais 1, né? Mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6 e segue a nossa reta em direção ao mais infinito. E para o lado esquerdo a gente teria o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4, o menos 5, o menos 6 e segue a nossa reta em direção ao menos infinito. Então, vamos pegar aqui primeiro essa nossa parte aqui, ó, dos números positivos. Repara que quando você compara, por exemplo, o 5 e o 6, e eu pergunto a você quem é maior, você vai me dizer que é claro que quem é maior é o 6. Então, eu colocaria o sinal aqui. 6 é maior. Okay? Deixa eu sinalizar com uma outra cor para a gente não embolar. Se assim ainda eu permanecer com 4 e 5, ó, quem é maior? Não é o 5? Então, repara, sempre quem está à direita é maior do que quem está à esquerda. Então, seria que o 3 é maior que o 2, que o 2 é maior que o 1 é maior que 0. A ideia para os inteiros é a mesma coisa. Você vai seguir, ó. Deixa eu ver aqui quais são as cores, né? Ó, esse é maior que esse, que 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 é maior que esse. Então, você teria várias sinalizações dentro da sua reta numérica, sempre seguindo o mesmo padrão. Então, agora a gente vai utilizar aqui os nossos exemplos. Por exemplo, se eu colocasse mais 6 e menos 1, vamos pegar aqui o meu ponto central, que é o 0. Ó. Quem está mais à direita? É o 6 ou o menos 1? Não é o 6? Então, o 6, eu sei que ele é maior. Porém, há uma dica que eu vou te dar agora. Pega essa dica aí. Todo número você vai comparar, tá? Primeiro a sinalização. Por que a sinalização? Todo número positivo sempre será maior do que qualquer número negativo. Então, a primeira dica: todo número positivo sempre será maior que qualquer número negativo. Rafael, você pode dar um exemplo? Lógico. Vamos inverter as sinais ali, ó. Mais 6, a gente faz agora menos 6 e mais 1. Quem é maior? O maior agora passa a ser o mais 1. Por quê? Olha aqui, ó. O mais 1 que está aqui na nossa reta numérica, ele é maior que todos os números que estão para cá, ó. Automaticamente ele é maior que o menos 6. E ainda, foi o que eu acabei de falar da dica. Todo número positivo
sempre será maior do que qualquer número negativo. Agora, como você comparar dois números positivos, que a gente comparou aqui, né? Você vai pegar aquele de maior valor absoluto e vai dar a sinalização para ele. Exemplo, se a gente colocar aqui mais 8 e mais 10, automaticamente aquele que tem maior valor absoluto é o 10. Então, o 10 é o maior. Beleza? Então a gente comparou ali um número positivo com um número negativo e dois números positivos. Agora, se a gente comparar dois números negativos. Então, dois números negativos. Vamos comparar aqui, ó. Menos 5 e menos 2. Quem é maior? Olha para a reta numérica. Aqui está o menos 5, ó. E aqui está o menos 2. Então, tudo que está para cá, ó, o menos 2 é maior. Então, o menos 2 é maior. E agora, vai a outra dica aqui que eu vou passar para vocês. Quando você comparar dois números negativos, aquele que tiver o maior valor absoluto será menor. Ou seja, em dois números negativos, aquele que tem maior valor absoluto é menor. Então aqui, ó, o 5 tem maior valor absoluto que o 2. Porém, o menos 2 é maior. Se a gente colocar aqui uma outra comparação, menos 100 e menos 4. Quem é maior para você ali? Olha a dica. Maior valor absoluto vai significar que ele é menor. Mas essa dica é só para comparação de dois números negativos. Então, recapitulando nossas dicas aqui. Dois números positivos. O maior é aquele que tem maior valor absoluto. Ok? Um número positivo e um número negativo. O número positivo sempre vai ser maior que um valor negativo. E na comparação de dois números negativos, aquele que tem o maior valor absoluto será menor. Então, fica a nossa ideia aí de comparação. E o zero, lembrando, tá? Sempre vai ser maior do que qualquer valor negativo. Beleza, gente? Então, dicas dadas. Agora a parte é treinar, tá? E nos nossos próximos vídeos nós vamos falar sobre as operações, ou seja, adição, subtração, multiplicação e divisão. Se você gostou aqui do nosso vídeo, curta, compartilha com seus amigos e, se Deus quiser, vamos seguindo aqui com esse nosso trabalho que é ajudar você. Beleza, gente? Até a próxima. Um forte abraço a todos.